Quem é Jesus? Eis a questão. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. Ele era e é. E a Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus se fez carne. Olha agora esse versículo, Lucas 1, 35 e 34 também, Liliane. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Note bem, o santo que de ti há de nascer será chamado, não era. Nunca Jesus na eternidade foi filho, porque ele era o próprio Deus. Será futuro, a partir de Belém de Judá, a partir daquela manjedoura, aquela criancinha seria chamado Filho de Deus, não era o Filho de Deus. Porque a Bíblia não diz o Filho se fez carne, a Bíblia diz Deus se fez carne. Agora vamos ler 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um mediador. Não quer dizer duas pessoas aí não. Ao mesmo tempo, Jesus é Deus e é um mediador entre Deus e os homens. Porque Jesus foi completamente homem e ao mesmo tempo ele era completamente Deus. Romanos 3,30. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Aí está dizendo assim, Deus é um só. Não está dizendo Deus são três. Deus é um só. Gálatas 3,20. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Olha aí, irmãos. Deus é um. Está bem claro isso aí, não é? Agora nós vamos ler, fazer um paralelo entre dois versículos. 1 Timóteo 6, 14 e 15. 1 Timóteo 6, 14 e 15. Que guardes este mandamento sem mácula e sem repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha que maravilha! Diz a Bíblia que Jesus é quem vai mostrar quem é o único poderoso Senhor, Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. É Jesus quem vai mostrar o único. Só existe um. O único poderoso Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora você abra em Apocalipse 19, 16, está escrito sobre Jesus assim. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Maravilha que é Jesus, hein? Na coxa de Jesus está escrito Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores. Sobre Jesus ainda, Judas, só tem um capítulo, né? Judas 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aí dá o nome do único dominador, do único Senhor, o nome dele é Jesus Cristo, único dominador, único Senhor. Efésios agora, nós vamos ler Efésios 4 e 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, Jesus. Uma só fé. O autor da fé é Jesus Cristo. E um só batismo certo. E eu vou provar na Bíblia Sagrada qual é o batismo certo. E em nome de quem?
Agora nós vamos ler aqui em Hebreus 6, versículo 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Aí, meu amigo, meu irmão, o que você quer mais? Não tinha outro por quem jurar. Se lá no Velho Testamento já existisse trindade, ou 3 pessoas, eu acho que ele juraria por uma das duas restantes ou pelas duas, não é? No mínimo. Mas ele não tinha por quem jurar, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é um, que Deus é um só. Meu amigo, em Hebreus 7, se você pode abrir sua Bíblia, está escrito aí que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Para encurtar aqui, no capítulo 7, 1, 2, 3, diz a Bíblia que Jesus, sendo segundo a ordem de Melquisedeque, prova que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por quê? A ordem de Melquisedeque era essa: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias, permanece sacerdote para sempre. Jesus, como homem, teve pai, que é a parte divina. Agora, como Deus, ele não tem princípio nem fim. Jesus tinha 2 naturezas. Ele era completamente homem e completamente Deus. Agora, como Deus, ele não tem pai, não tem mãe, não é? Ele é Deus, porque Deus não tem pai nem mãe. Quero dizer para vocês, um conhecido pregador do Evangelho, Sadhuco Darsing, que foi chamado o homem dos pés sangrentos. Esse homem era demais, era um indiano. Ele chegou a ser tanto uma bênção que um dia ele foi arrebatado, viu, Liliane? Foi arrebatado ao céu, está no livro dele. E ele tinha essa imagem, não é? De Deus sendo 3. Leonardo da Vinci tinha pintado, né, na igreja católica, o velho pai, o moço Jesus, o Espírito Santo uma pomba. E isso impregnou na mente das pessoas. E ele tinha essa ideia também. Eu sei que ele foi arrebatado um dia ao céu. E chegando lá, ele falou com o anjo: eu quero ver Deus. E o anjo apontava um trono e um homem assentado sobre ele. Mas ele dizia assim para o anjo: não, mas eu quero ver Deus. E o anjo apontava um homem assentado sobre um trono. Mas ele falou: eu quero ver Deus. Aí o anjo disse: Jesus é Deus. Amém. Ele não viu ninguém mais, senão um trono e um assentado. E é o que está escrito em Apocalipse: um trono e um assentado, aquele que foi morto, mas vive para todos sempre. O grande pregador de renome, Billy Graham, que eu considero uma bênção, eu me baseei nele quando comecei a pregar, ele é uma bênção, até hoje o considero mesmo, cheio do Espírito Santo, não é? Da Igreja Batista. Ele diz, eu li no livro dele outro dia, que ele não entende a Trindade até hoje, que ele aceita pela fé, porque não dá para entender. Quero dizer que precisa ter muita fé para que numa Trindade, porque a fé, não é? É ter base, é ter lógica. Quando eu só posso ver Deus na face de Jesus Cristo. Jesus é o visível do Deus invisível, a imagem expressa de Deus. E até hoje, o Dr. Billy Graham não entende, nem pode entender, não é? O único mistério, diz a Bíblia, de Deus é Cristo. Amém. Viu Cristo, viu Deus. Agora nós vamos ler aqui em 2 Tessalonicenses 2,16, mas antes eu quero dizer esses termos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É sobre isso que eu quero falar. Na Bíblia só tem esse termo Deus Pai. Deus Filho não existe, Deus Espírito Santo não existe. Porque o Filho, como homem, ele não era Deus, não é? Ele era o Filho de Deus, como parte humana, não é? Deus Pai existe na Bíblia esse termo em relação à parte divina de Deus. Deus Filho não existe, Deus Espírito Santo não existe, não é? 2 Tessalonicenses 2,16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Olha aí, chama Jesus de Deus e chama Jesus de Pai. Será que há 2 deuses? Será que há 2 pais? Não, só existe um Deus, só existe um Pai. E Jesus é esse Deus. Agora em 1 Coríntios 8,6, Liliane, você pode ler para todos nós, você vai ver que maravilha. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Só existe um Deus, o Pai. Para Jesus ser Deus, ele tem que ser o próprio Pai. Senão ele não seria Deus. Mas nós vamos provar daqui a pouco que ele é o Pai. Segundo Pedro 1, versículo 1. Pode ler, Liliane. Segundo Pedro 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador. Quando lá no Velho Testamento Deus está dizendo 1000 vezes, eu sou Deus, eu sou Salvador, fora de mim não há outro Salvador, nem há outro Deus. Irmãos, Deus não é incoerente, nem a Bíblia o pode ser, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Filipenses 2, 10, 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que maravilha. Lá no Velho Testamento Deus vem falando, eu jurei por mim mesmo, que todos os joelhos se dobrarão perante mim. Chega no Novo Testamento, todos os joelhos se dobrarão perante Jesus. Porque eu quero dizer que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento, revelado na carne. Salmos 24, eu gosto muito desse salmo. Salmos 24, de 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Amém. Até arrepiou aqui. Amém. Agora. Ele é o Senhor da glória, esse Deus do Velho Testamento, poderoso na guerra. Agora, nós vamos lá para 1 Coríntios 2,8. Vai falar o nome do Rei e o Senhor da glória. Não pode ter dois deuses, não pode ter dois senhores, não é? Nem pode, e ele diz no Velho Testamento que não daria glória a ninguém. Agora 1 Coríntios 2:8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Olha aí. Aquele Senhor forte e poderoso na guerra, Senhor dos exércitos do Velho Testamento, é crucificado na cruz por você e por mim. Esse Deus é bom demais. O Senhor da glória, o Rei da glória, é Jesus. Agora nós vamos ler em Romanos 9, 4 e 5. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Jesus, segundo a carne, é Deus bendito eternamente. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus se fez carne, e não o Filho se fez carne. Deus como Deus não tem filho, não tem mãe, não tem pai, não tem sócio. Não é? Esses são termos técnicos que se dá para que a gente possa entender, né? Pai, Filho, Espírito Santo. E a Bíblia diz que não foi o Filho que se fez carne, foi Deus quem se fez carne. E há 2000 anos atrás ele esteve aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós. Que maravilha é Jesus, hein? Jesus disse assim, irmãos: eu e o Pai somos dois. Não, somos um. Ele teria que falar, se eram pessoas distintas, somos dois. Mas ele diz, eu e o Pai somos um. Outro detalhe, Liliane, eu vejo lá, Jesus, quando ressurreto, assopra o Espírito Santo nos apóstolos. Ele chegou e assoprou o Espírito Santo nos apóstolos. Eu quero dizer, se há uma trindade, será que a segunda pessoa assoprou a terceira pessoa?
Uma coisa meio incoerente, não é? Agora eu vou provar uma coisa sensacional aqui. Você já viu que Jesus é o Pai, que Jesus é o Filho, e eu quero dizer que Jesus é o Espírito Santo. E falar mais para vocês, será que o Espírito Santo tem sangue? Muitos dirão não, mas Atos 20, 28 diz que o Espírito Santo tem sangue. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Para quem sabe português, aí está dizendo que o Espírito Santo nos resgatou com seu próprio sangue. Quem morreu por você, meu amigo? Quem verteu sangue por você? A não ser Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que toda a plenitude da divindade estava em Jesus. Não é uma terça parte, não é um pouquinho, mas toda a plenitude da divindade estava em Jesus. Eu quero dizer para você que não há trindade na Bíblia, não há três deuses, não há três pessoas em uma só. Há um só Deus que se revelou como Pai quando criou todas as coisas, porque quem cria é pai de alguma coisa. Santos Dumont é pai da aviação porque ele inventou o avião. Deus foi chamado de pai porque ele criou. Deus foi chamado de filho quando ele se encarnou. Deus é chamado de Espírito Santo hoje, que você não pode vê-lo, mas ele está na igreja, está aí na tua casa, onde você estiver ouvindo agora esta palavra. Ele está aí, ele é Jesus. Jesus é o visível do Deus invisível. Agora aqui em João 3,13, está escrito uma coisa sensacional, Liliane. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Esse é um problema de português, que as pessoas não param para pensar. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, a saber, o Filho do homem que está. Nesse momento, Jesus estava conversando com Nicodemos, era um homem para outro homem. De repente ele vira para ele, Liliane, e diz assim, que estava no céu. Como é que ele poderia estar no céu se ele estava conversando como homem para homem, não é? Ele diz assim, o Filho do homem que está agora no céu. É porque Deus como Deus, irmãos, preenche os céus e a terra. Quando Jesus veio ao mundo, não ficou vazio o céu. Porque a Bíblia diz, se eu fizer uma cama no céu, Deus estará lá. Se eu fizer uma cama no inferno, Ele estará lá. Aonde você for, Deus estará lá, porque Deus preenche os céus e a terra. E Jesus dizendo-se, Deus falou, eu estou no céu também. Eu lembro até do ladrão da cruz, que disse o ladrão para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, reconhecendo ele como Deus. Porque ele disse para o outro ladrão, você não teme nem a Deus estando na mesma condenação? E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, meu irmão. Mas ele é Deus. Amém. Agora, não há três espíritos. Há um só espírito. Efésios 4:5. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Só um. Só um. A Bíblia Sagrada diz que Deus se movia sobre a face das águas. E diz assim, o Espírito dos deuses, ou os Espíritos dos deuses, ou uma trindade, ou não sei quanto, não, o Espírito, singular, de Deus se movia. Diz mais em Jó 33:4, Liliane, assim, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Amém. O Espírito de Deus me fez, o único Espírito. Esses termos, como eu já disse, Pai, Filho e Espírito Santo, é para que a gente possa entender os ministérios de Deus. Como eu, por exemplo, eu vou assinar um cheque aqui, eu sei que você vai pegar. Assino aqui, guitarrista, o banco paga? Não. Não paga, porque meu nome não é guitarrista, é uma função que eu tenho dentro do conjunto, mas eu assino pastor, aí ele paga. Também não. Também não. Eu assino professor de escola dominical, que eu sou. Eles pagam? Não. Mas se eu assinar o meu nome, Carlos,
Aí sim. Aí eles pagam. Deus tem várias funções, mas o nome dele é Jesus. Você quer ver? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que maravilhas! Vocês notaram que esse capítulo é uma profecia sobre Jesus e que aponta nesse capítulo ele como filho e como pai? Um filho se nos deu. E depois chama Jesus de Pai da Eternidade. Não pode ter dois pais daquilo que não tem princípio e nem fim. Só pode ser um Deus, né? Olha lá, irmãos, eu vou mostrar alguns erros da Trindade aqui. Biblicamente, né? Lógico. Nós cremos na manifestação tripla do mesmo Deus, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, mas não de três pessoas, nem de três deuses, mas de um Deus só, que se manifestou nessas três formas. Olha aqui, olha. Quer ver um erro na Trindade? Quem é o Pai de Jesus na Trindade? A primeira, a segunda, a terceira? Eles dizem que é a primeira. Mas a Bíblia diz que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Aí já está um erro. Então a terceira gera a segunda. Já está o erro aí. Segundo erro, a Bíblia Sagrada não diz o Filho se fez carne. Diz o Verbo, Deus se fez carne. E será chamado Filho de Deus. A partir da manjedoura lá em Belém, ele seria chamado de filho, porque era um dos ministérios de Deus, não é? Você não podia dizer 1,90 m que Jesus tinha, mais ou menos, falar, aqui está Deus, 1,90 m. Deus é muito mais que isso, né? Outro erro, porque sendo três em um, como eles falam, ele jurou por si mesmo, porque não tinha por quem jurar. Quarto, foi o Verbo que se fez carne. Não foi um Deus que mandou outro Deus. Vamos imaginar a Trindade no Velho Testamento, se existisse. O Pai era Espírito no Velho Testamento, o Filho era Espírito, o Espírito Santo era Espírito, três Espíritos. Aí um ama tanto o mundo que fala para o outro vir. A Bíblia Sagrada diz que Deus é amor, irmãos. Não foi um Deus que mandou outro Deus, não. Foi o próprio Deus que se fez carne e achado na forma humana, foi chamado de Filho. E foi até a morte, morte de cruz. João 15:13, lê esse versículo para nós. Preste atenção você aí. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha, irmãos, quem falou isso foi Jesus. Que não existe maior amor do que dar a sua própria vida. Então vamos imaginar uma trindade. O Pai sendo uma pessoa, o Filho sendo outra, e o Espírito Santo sendo outra. Deus amou tanto o mundo que deu outro. Fica um pouco incoerente, né, irmãos? Eu sei que está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não foi um Deus dando outro Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Se nós que sendo maus, nós não faríamos isso, não é? Não foi um Deus que mandou outro Deus, meu amigo. Foi o próprio Deus que se fez carne. Mas agora, eu quero ler um versículo, 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro, porque pode ter muitos por aí, mas este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Até agora estou falando de Bíblia Sagrada, irmãos. E vou continuar falando da Bíblia Sagrada. Agora o batismo nas águas. Eu quero apresentar em que nome você deve ser batizado. Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que maravilha! Olha o que Jesus falou, em nome. Não mandou repetir a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, Pedro, cheio do Espírito Santo, junto com todos, Mateus também estava lá e de pé, dando apoio a Pedro. Vamos ver o que aconteceu. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, amém, em nome de Jesus. Olha lá, vamos mais. Os apóstolos cumpriram aquilo que Jesus mandou, irmãos. Em nome. Jesus não falou nos nomes. Eu pergunto para você, Mateus 28:19, ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde está o sujeito desta oração? Analisando morfologicamente. Está oculto, né? Está oculto. E os apóstolos revelaram. Olha aqui, Atos 2, 37, 38, Atos 8, 12. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Filipe fez maravilha em Samaria e acabou batizando todo mundo, homens e mulheres, em nome de Jesus. Atos 10, 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha aí, em nome do Senhor Jesus, porque só tem um Senhor. Atos 19, 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 22, 16, Liliane. Pode ler para nós. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Tem que invocar o nome do Senhor. E o nome do Senhor não é Senhor. E o nome do Senhor não é Pai. O nome do Senhor não é Filho. O nome do Senhor não é Espírito Santo. É Jesus. Você sabe, irmãos, vocês sabem que por 2 ou 3 testemunhas é confirmada a palavra. Mateus 28, 19 diz para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem na Bíblia uma pessoa batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todas são batizadas em nome de Jesus. E é este nome que você tem que receber, é o nome do teu noivo. Olha só, eu fui numa biblioteca metodista, encontrei alguns argumentos, até o ano 300 quase, viu, Liliane? Se cria que Jesus era o único Deus e só se batizava em nome de Jesus. Veio os filósofos, veio Ário, veio outros filósofos, começaram a filosofar em cima de Jesus, dizendo, não, ele é muito para ele ser Deus. Aí fizeram no concílio de Niceia, no ano 325, o primeiro concílio, e acharam que o Pai é uma pessoa e o Filho outra, eram 2. Mas não se conformando, no ano 381, fizeram o segundo concílio de Niceia, aumentando mais uma pessoa para a divindade, porque 3 já confirma alguma coisa, como se o Espírito Santo fosse outra personalidade, outro Deus, né? Mas não é não, existe só um. Eu não quero ir atrás dos historiadores nem filósofos, eu quero estar dentro da Bíblia Sagrada. Jesus tinha 2 naturezas, ele era homem e Deus. Como homem, chorou, como homem, foi morto, como homem, foi tentado. Como Deus, andou por sobre as águas. Disse, Lázaro, sai para fora. Amém. Ele tinha 2 naturezas. Ele era homem e Deus. Como homem, orava. Como Deus, recebe as nossas orações e nos atende. Esse era Jesus. Olha, Isaías 49. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Que maravilha, as cidades de Judá. Um judeu há 2000 anos se declara Deus, e por isso, ele foi à morte. Quem o matou ou ajudou a matá-lo? Sei que foi os nossos pecados, contribuíram os religiosos da época. Ezequiel 44, 2 tem uma profecia espetacular. E disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela,
porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. O Senhor Deus de Israel entrou por essa porta, por isso ela estaria fechada. Eu já fui a Israel, já fui a Jerusalém, e eu vi esta porta. Ela está fechada, irmãos. É a porta oriental, você a vê do Monte das Oliveiras, confirmando Ezequiel 44:2. Por que ela está fechada? Porque o Senhor Deus de Israel passou por ela. Quem passou por ela foi Jesus, montado num jumentinho, Amém. aclamado pela multidão. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Esse dia foi especial para Israel. Essa porta está fechada e só vai abrir quando Jesus voltar, porque Ele é o Deus de Israel. Eu quero dizer mais, que em Jesus a divindade e a natureza humana estavam fundidas, mas não confundidas. Amém. Aquele que orava como homem, declara em João 14:13, é o que ouve e responde nossas orações. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele é o Filho, Ele é o Pai, Ele é o Espírito Santo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo com fogo em línguas estranhas. Amém. Quero dizer aqui em João 14, quero que a Liliane leia, 14, 7, 8 e 9. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Maravilha, se vós me conhecesseis a mim, singular, eu aqui, ó, Jesus está dizendo, também conhecerias a meu Pai, e desde agora vocês estão vendo o Pai. Felipe, não é? Ficou com a boca aberta e disse, mas mostra-nos o Pai. O Senhor fala tanto nele e falou, Felipe, estou há tanto tempo com você, você não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, na lógica, teria que dizer assim, quem vê a mim, vê o Filho. Mas Jesus é a expressa imagem de Deus, é o visível do Deus invisível. Aleluia. Agora, para terminar, eu quero ler o que Napoleão Bonaparte disse a respeito de Jesus Cristo. Olha só, irmãos, o que ele disse. Conheço os homens e vos digo, Jesus não é um homem. Manda-nos que creiamos, e para isso não dá outra razão, senão sua tremenda palavra, eu sou Deus. Os filósofos procuram solver os mistérios do universo com suas dissertações vãs. Tolos, são como as crianças que choram pedindo a lua para com ela brincar. Cristo jamais hesita, fala com autoridade. Sua religião é um mistério, porém subsiste por sua própria força. Procura e requer de modo absoluto o amor dos homens, a coisa neste mundo mais difícil de se conseguir. Alexandre, César, Aníbal conquistaram o mundo, mas não tiveram amigos. Talvez seja eu a única pessoa da atualidade que ame Alexandre, César e Aníbal. Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas sobre o quê? Sobre a força. Jesus fundou o seu império sobre o amor. E nesta hora, milhões morreriam por ele. Eu próprio tenho inspirado a multidões tamanha afeição que elas morreriam por mim. Mas a minha presença era necessária. Agora que estou aqui em Santa Helena, onde estão meus amigos? Estou esquecido para voltar em breve à terra e tornar-me pasto de vermes. Que abismo entre a minha miséria e o reino eterno de Cristo, que é proclamado, amado, adorado e que se vai estendendo por todo o mundo. Isso é morte? Digo-vos, a morte de Cristo é a morte de um Deus. Eu vos digo, Jesus Cristo é Deus.